No entanto, esses 3 meses que vos foram dados pela ciência converteram-se praticamente num ano e meio. Como é que foi viver essa conversão? Tu chegaste a acreditar que as coisas podiam ter um desfecho diferente? Acreditar, não. Mas converti sempre a situação no tentar aproveitar ao máximo o tempo que nos era dado a viver. Tendo a consciência que esse tempo, como no fundo existe para todos, mas tendo a consciência de que esse tempo iria terminar e provavelmente num futuro próximo. Por isso, naquela situação, não posso dizer que alguma vez tenha acreditado que o desfecho ia ser favorável. Eu sempre tive a consciência que isso não ia acontecer. Agora, conforme as metas foram sendo ultrapassadas, eu percebi que isso era o menos importante. O importante era nós conseguirmos viver na plenitude, no máximo do amor que tínhamos, aqueles dias que nos estavam a ser dados a viver. Há uma última semana em que acho que todos nós percebemos que as coisas iam acabar. O que é que sentiste? Senti precisamente isso, senti que o fim vinha aceleradamente a caminho, percebi que isso ia acontecer e é uma sensação horrível porque tu percebes perfeitamente, começas a sentir que a pessoa ainda vive ao teu lado, a falta que todos esses momentos e que essa presença te vai fazer no futuro. Tu percebes que, para além de ser uma vida que está a acabar, é uma parte enorme da tua vida que está a acabar com essa vida. O ano e meio não te preparou para essa consciencialização? Nunca prepara. Eu já passei por perdas em situações completamente diferentes umas das outras. Aquela perda da minha mãe que durou anos a preparar-me. Depois a perda do meu pai abrupta de um dia para o outro. E agora a da tia, uma espécie de meio termo, com uma sentença anunciada desde o primeiro dia, mas que se foi prolongando no tempo. E no fundo a verdade é que nós nunca estamos preparados para perder alguém que tanto amamos. Como é que foi para ti cada dia dessa semana? O que é que tu vias a cada dia? Cada dia eu pensava que era o último. Quando há uma inversão tão súbita de um dia para o outro, ainda em casa, eu percebi que era o fim que vinha. E depois aí é quase que tu não tens certezas absolutamente nenhumas, a não ser que esse fim vai acontecer. É amanhã, é depois de amanhã, ainda dura uma semana, mas sabes que desta vez não há mais prolongamentos. Sabes que desta vez vai terminar. Fisicamente foste vendo a tia apagar-se nessa semana? Fui, até porque, como tu sabes, a tia sempre foi uma pessoa extremamente ativa, extremamente conversadora. Tirando aquela fase da apatia inicial na doença, a tia sempre gostou de conversar, de estar, de sociabilizar, e naquela última semana isso foi diminuindo dia para dia. Até porque, muito provavelmente, as dores iam aumentando cada vez mais, a sedação era cada vez maior, e embora isso a perturbasse porque não lhe permitia conversar e estar mais presente connosco, quando ela faz a pergunta ao médico se não poderia aliviar a sedação para ela estar mais ativa de cabeça, e quando o médico lhe transmite que, doutor, mas a doutora vai ter dores, e ela refere, mas muitas? Sim. Ela diz, então não. Eu percebi que aí era mesmo o capítulo final, que ela, por muito que quisesse estar, já não tinha nem forças nem condições para estar. E aí percebi que era uma questão, provavelmente, horas, um dia ou dois, mais nada. Tu foste despedindo dela em vários momentos cruciais nesse processo todo, mas houve um momento fundamental, e eu nunca te fiz esta pergunta, que foi, de facto, quando a tia entrou em morte cerebral. E tu pediste um momento a sós com ela. Sim. E estiveste muito tempo a sós com ela. O que é que tu lhe disseste? Disse tudo aquilo que ela já sabia, que ela sabe, o que ela significou para mim ao longo desses anos todos, o que ela continua a significar mesmo já não estando, as saudades que ia ter dela. Basicamente deixei abrir a minha alma por completo e tentei pôr em palavras. Não me lembro das palavras exatas que lhe tenho dito, mas lembro perfeitamente do sentimento com que as disse. Como é que foi perdê-la? Foi a confirmação daquilo que eu já sabia que ia acontecer. Foi, na altura, extremamente doloroso. Foi sentir
que me estava a ser rasgado o íntimo, mas ao mesmo tempo foi pensar que era uma etapa que, tendo que acontecer, tinha acontecido de uma maneira bonita, tinha acontecido em amor, tinha acontecido sempre com o tal ser e com o tal estar presente, e saber que ia ter muitas saudades dela, mas que a vida tinha continuado. Qual foi a parte mais dolorosa da saudade? Não te sei caracterizar. Ainda hoje existem momentos dolorosos. Ainda hoje há alturas, há dias em que eu sinto que me falta alguém ao lado, que me falta a tia. É alguém ou é a tia? Não, é a tia. É a tia, claramente. É o sentir que me falta a tia. É o sentir, por exemplo, que está um dia muito bonito e que eu até vou fazer uma coisa que me agrada, que é ir à praia, mas que não vou com ela. Olha, é, por exemplo, uma coisa tão estúpida como isto, mas tão presente. É o entrar num centro comercial e não poder olhar para montras de senhora. Porque já não está cá a tia para eu lhe comprar um miminho, uma coisa que era tão comum de fazer todos os dias. E isso dói, isso faz falta, percebes? São esses pequeninos gestos que eram tão presentes no meu dia-a-dia e que deixam de existir. E por isso não é por terem passado praticamente 6 anos e meio que dói menos, dói na mesma. A morte da tia Guida acabou por se traduzir numa expansão de fé do tio Jorge. Acreditas que vais reencontrá-lo? Vivo com essa ideia. Vivo com essa ideia, porque como eu digo muitas vezes, não vejo qual é o mal de viver com essa ideia. Se a reencontrar, ainda bem, vivi todo o tempo que estava cá a pensar, a acreditar numa coisa que está a acontecer. Se não há mais nada, pelo menos enquanto cá estive, pensei que existia. Sentes a presença dela? Muitas vezes mesmo. Eu muitas vezes interrogo-me se não sou eu que crio a situação para a sentir por perto. Mas não. Eu gosto de a sentir por perto e há muitas situações em que a sinto muito perto. A morte dela expandiu-te a crença? Bastante. Tens encontrado vários sinais de que pode haver outra coisa, coincidências, o que lhe quiseres chamar. Há aqui uma cadela que já passou 30 vezes nestas imagens e que é impossível não falarmos nela, que é um desses sinais. Conta-nos essa história. A Maggie é o primeiro sinal de redenção que me parece... A seguir à morte da tia. A seguir à morte da tia. Nós tínhamos um casal de labradores, o Pacha e a Maria. Nós, inclusivamente, tínhamos mandado fazer uma cama king size, porque eles dormiam com a gente e a gente dormia apertados, à conta deles, que eles não eram propriamente pequeninos. E de repente uma cama onde estavam 4 passa a estar só 1, porque a tia parte em março, a Maria parte em maio e o Pacha parte em junho. Foi um efeito dominó terrível que, para quem ame e tenha cães, percebe o quão devastador foi para mim aqueles 3 ou 4 meses. Sim, foram 3 grandes amores, não é? Foram 3 grandes amores. Os cães, para mim, são como se fossem da minha família e são seres que eu amo mesmo muito, porque também têm essa capacidade que poucas pessoas na minha vida têm de me devolver esse amor todos os dias. Estava prestes a entrar mais um membro de amor na família do tio Jorge, e de uma forma tão insólita que ele não mais a iria esquecer. Tu, na altura, andavas com uma namorada, a Catarina, e a Catarina vinha ter cá a casa e enganou-se a apanhar o autocarro e eu ia-te a dizer que se enganou e que estava numa paragem a algures e que nós tínhamos que ir apanhar. E tu vieste, pá, tio, temos que ir apanhar a Catarina, que ela enganou-se. Menos calmo do que isso. Exatamente. Temos que ir apanhá-la, que ela enganou-se na paragem. E eu disse, está bem, só temos é que ir ao café buscar o carro, que eu emprestei o carro ao pai, por isso temos que ir lá buscá-lo. E nós saímos de casa a pé, o café não é muito longe, é 10 minutos, e quando saímos de casa a pé, imediatamente nos aparece uma cadela vinda do nada. A gente na altura nem percebeu se era cadela, se era cão. Aparece vindo do nada. E começa a seguir-nos, muito afetuosa, a dar o rabo e tal. E a gente seguiu, e ela sempre atrás de nós. Vieram umas senhoras que também traziam outro cão, ela desinteressou-se um bocadinho naquela altura, foi lá ter ao pé do cão, mas quando nos viu afastar, foi logo a correr novamente para o pé da gente, e isto foi perseguindo até praticamente a metade do caminho.
E a metade do caminho digo para comigo, não, isto, pá, há aqui qualquer coisa que realmente está a acontecer um bocadinho inexplicável. Ela, entretanto, tinha avançado um bocadinho, lá para ir cheirar não sei o quê, e eu disse, olha André, vamos fazer assim, vamos inverter a marcha. E se ela vier atrás de nós, que ela já está longe, se ela vier atrás de nós, epá, é minha. E assim foi, nós invertemos a marcha, ela de repente estanca lá já à frente, já estava bem distante de nós, e vem num sprint doido atrás da gente. E eu peguei-lhe ao copo, na altura não tinha ali trela nem nada, voltámos atrás para a pôr em casa, e quando abro o meu portão e a pôs no chão, ela entra direito à porta de casa mesmo, eu abro a porta de casa e ela, logo à entrada, existem umas escadas que levam ao primeiro andar. E ela vai direto às escadas e sobe desalmadamente para ali fora, como se sempre estivesse cá em casa. E quando eu subo atrás dela, eu vou ver, ela está deitada na almofada da Guida. E aquilo bateu-me muito fundo. Bateu-me muito fundo. A partir daí eu soube que ela ia ficar comigo enquanto Deus quiser. Qual foi a tua interpretação? Na altura foi que a tia me estava a enviar. A primeira coisa que eu pensei não foi que ela era a tia, não. Foi que esta cadela está-me a ser enviada por alguém que me ama muito para me dar parte do amor que neste instante me falta. Dei-lhe o nome de Maggie, porque era uma coisa que nós já tínhamos, muitas vezes até eu irritava a tia com isso, mas era uma coisa que eu já tinha dito um dia, quando tiver uma cadela vou-lhe chamar Maggie, não sei o quê. E porque tens um sobrinho maluco com o nome Margarida e que acha que... Também um bocado, mas realmente a Maggie é uma fonte de amor espetacular, mas espetacular mesmo. A Maggie tem muitos traumas, foi uma cadela que deve ter passado muita coisa na vida, porque ela vive comigo há praticamente 6 anos, faz agora em agosto, e ainda hoje um ruído, um bater de uma porta, qualquer coisa assusta tremendamente. Por isso ela é uma cadela que de certeza passou por muita coisa, mas ao mesmo tempo é uma fonte de amor enorme, é a minha sombra, tem que estar sempre em cima de mim, tem que estar sempre ao pé, e eu acho que foi o princípio da minha redenção em relação a acreditar em sinais, a acreditar novamente, volta na capacidade de ser transmitido amor do nada, como se costuma dizer. A seguir, De pessoas próximas não tenho muitas. E realmente eu sabia que ia se criar um espaço na minha vida que podia ser muito difícil de preencher. E aí, como eu digo, e mais uma vez reforço, foi muito importante ter aceito o teu desafio. há mais. A vida da tia Guida converteu-se num projeto de amor. Um livro e tantas palestras que ele já originou. Foram essas palestras que fizeram com que o tio Jorge deixasse para trás o medo de não sobreviver a toda esta experiência. Que é isso de não sobreviver a esta experiência? Tive muito receio porque... Mas alguma vez pensaste em pôr um término à tua vida? Não. Até pelo respeito que a vida me merece, por respeito à forma como vi a tia lutar pela vida dela, nunca me passou pela cabeça nesta fase. Quando era miúdo, sim. Tive momentos de pensar que o melhor era acabar com tudo. Pois, não. Mesmo nesta fase pior, da perda da tia, da doença da tia, nunca me passou pela cabeça. Achei sempre que tinha que lutar, que tinha que seguir em frente, que tinha que arranjar um foco mais tarde. Esse era o meu grande problema, era não acabando comigo próprio, que isso não seria capaz de o fazer, por todos os motivos que já disse, era se eu não ia definhar com a falta da tia na minha vida. E isso foi uma coisa que na altura me assustou bastante. Eu não sou, como tu disseste logo no princípio, uma pessoa de ter muitos amigos, sou uma pessoa interessada, sou uma pessoa que tem interesses, eu gosto de ler, gosto de cinema, continuo a gostar de desporto, mas a nível de pessoas próximas não tenho muitas. E realmente eu sabia que ia-se criar um espaço na minha vida que podia ser muito difícil de preencher. E aí, como eu digo, e mais uma vez reforço, foi muito importante ter aceito o teu desafio. Tu na altura tinhas lançado o Tia Guida, começaram a aparecer os primeiros convites para irmos às escolas, e tu, para ires, não era para irmos, para ires, e tu desafiaste-me que eu te acompanhasse, que fizesse parte
das coisas e que interviesse também nas palestras. E eu hesitei muito no princípio, como costumo dizer, mas isso foi grande parte do início da minha salvação, assim digamos, em termos de continuar em frente. Principalmente por perceber que esta juventude tem um conteúdo completamente diferente daquilo que se tenta vender. Tenta-se passar a ideia, muito por culpa da comunicação social, das televisões, dos jornais, de que esta malta nova só quer coisas completamente parvas, babadeiras, night, não tem valor, não tem conteúdo, não tem causas. E é errado, é completamente errado. O que é que a gente assiste quando vai a uma escola? A gente assiste a um interesse brutal, a uma capacidade de devolver e de dar amor brutal, e percebemos que eles precisam de momentos e de palco para poderem realmente realizar tudo aquilo que vai dentro deles. E, acima de tudo, precisam de aquele momento em que eles se sentem ouvidos também. E esses momentos são momentos que levam quem vá para eles de alma cheia e coração aberto a sentir essa necessidade de partilhar e de demonstrar todo o valor que tem dentro de si. E essa transmissão que é feita para mim é a maior prova de que realmente Portugal tem futuro. Ter começado a contatar com estes miúdos e miúdas todas, tão carinhosos, que hoje em dia são os meus sobrinhos por este país fora, e que tanto carinho nos transmitem, ver a forma como eles seguem as palestras, te ouvem a ti, no fundo me ouvem também um bocadinho a mim, e tudo isso dá-me um calor humano tão grande e enche-me tanta alma que realmente preencheu o tal vazio que me ia faltar. Hoje estamos numa fase em que eu muitas vezes sinto o meu físico começar a ressentir-se de viagens longas, tudo isso, e sei que tenho que abrandar, mas sabendo isso, estás a perceber, ao mesmo tempo não sei como vou lidar com isso quando isso começar a acontecer, porque, como tu dizes muitas vezes, é verdade, eu às vezes ainda consigo sentir mais a ausência das palestras do que tu, porque fazem mesmo falta. A seguir, Tu dizes muitas vezes que tu e a tia não deixavam nada por dizer. Como é que é hoje não lhe poder dizer? há mais. A ironia da vida quis que a relação conturbada que o tio Jorge tivera com os seus sogros se transformasse numa bonita amizade. O pai da tia Guida partiu anos antes da filha. A mãe, que tivemos a gratidão de ouvir e registar neste programa, partiu depois. Escolha que muita gente se admira, como é que eu vivo com um genro tendo 2 filhos mais. Mas já vivia com a minha filha, dou-me bem com o meu genro e acho que até o abandonar e optar por me ir embora depois da morte da minha filha o tornava ainda mais infeliz, mais desazado, porque a dor dele é enorme e ficava mais só. Recentemente sofres a última perda física do que liga à tia Guida, que era a mãe dela. Mãe dela que acabou por viver contigo. Como é que tu passas de uma relação que não era aceite com a tia Guida para teres em casa a pessoa que não a aceitava? É prova de que na vida tudo pode acontecer. Eu venho, depois com o decurso da relação, a estabelecer um relacionamento muito interessante e muito afetivo com os meus sogros. Mesmo com o meu sogro também, que já partiu há mais anos. E os meus sogros, gradualmente, seguir à morte do meu pai, quando eu depois deixo de viver em Lisboa e adquiro esta casa com a tia, começam a passar um fim de semana, a vir jantar. Já acontecia em Lisboa, porque nós morávamos ao pé deles, e por isso eles também iam à nossa casa e nós íamos à casa deles, mas aqui começa a haver uma certa frequência. Os meus sogros, por exemplo, o meu sogro tinha uma adoração pela Achada, que é uma terra ao pé da Ericeira, onde ele tinha o refúgio dele e ele adorava aquilo. E repara, ele começa até a abdicar de vez em quando não ir lá passar o fim de semana para vir passar aqui o fim de semana. Sinal que se sentiam bem aqui. Entretanto, a vida acaba por o levar. E quando a vida acaba por o levar, a minha sogra decide cada vez mais estar aqui mais tempo.
até porque sentia-se sozinha, aqui deixou de se sentir tão sozinha e começou a criar o hábito de aqui estar. E entre o aqui estar e dividir o tempo entre aqui, a Achada, e Lisboa, onde continuava a ter o apartamento onde vivia, as coisas começaram a ser cada vez mais frequentes e ela foi ficando e transformou-se realmente em ficar a viver aqui. Ela acabou por viver comigo praticamente, se eu não estou enganado, entre 12 a 13 anos, sensivelmente. Vias nela um bocadinho a mãe que não pudeste ter numa fase mais adulta? No sentido lato da palavra mãe, não. Mas é lógico que era uma referência, de certa forma, materna também para mim. Principalmente a partir do momento em que a Guida partiu. Porque a minha sogra também teve muita importância nessa transição entre a doença da tia, a perda da tia e a passagem para um outro estágio. E tu, quando vives com uma pessoa durante tanto tempo, começas também a criar, logicamente, laços com ela. E eu hoje em dia também dou comigo muitas vezes pequeninas coisas, a sentir a falta dela, a dizer, olha, se a tia Eduarda aqui estivesse, diria isto, ou faria aquilo, ou faria aquilo outro. Por isso criam-se laços. Ela podia ter querido ir-se embora depois da tia ter partido, mas tu também podias ter pedido que ela se fosse embora. Porque é que não quiseste? Não, porque olha, foi muito importante para nós, durante o período em que ela viveu connosco, assegurar o máximo de estabilidade e de carinho possível por ela. Ela não tinha uma relação fácil com a filha. Era às vezes até um bocadinho cão e gato. Mas, indiscutivelmente, ela gostava da filha e a filha gostava dela. Não sabiam, era muitas vezes conviver uma com a outra. E eu era uma espécie de ponte, ali no meio, em que muitas vezes facilitava os entendimentos ou até forçava os entendimentos, do género de, não, para lá com isso, que parvoíce e tal, e não sei quantos. Eu fui desenvolvendo esse papel na vida dela também de algum elemento estabilizador. Algum elemento que lhe dava a tal estabilidade necessária também para o envelhecimento dela. E ao mesmo tempo ela sentia muita segurança no meu acompanhamento, nos conselhos que eu lhe dava, tudo isso. Ela era realmente uma pessoa que confiava muito, mas mesmo muito em mim. E nesse aspecto eu acho que também lhe fiz bem. Acho que consegui que ela tivesse um envelhecimento mais sossegado, mais acarinhado, e principalmente a seguir à morte da filha. Logicamente não substituindo essa ausência da filha, consegui que ela tivesse sempre a filha bem presente pela minha companhia também. Eu era o tal elemento que lhe recordava diariamente tudo aquilo que de bom ela tinha vivido aqui, e por isso acho que foi importante. Cuidar de quem em tempos nos pôs em cuidados, sabe a quê? Quer dizer, é lógico que pode haver um íntimo de nós, lá bem no fundo, que diga assim, olha, que ironia, as voltas que isto está e tal, e não sei o quê. Mas no fundo, tu na altura não estás a pensar nisso. Tu na altura, se realmente gostas da pessoa, e eu volto a repetir aquilo que já disse há pouco, a tia Eduarda fez muito por mim também. A tia Eduarda, na tal fase em que a tia desaparece e em que eu venho crivado de problemas e de dívidas em relação ao meu negócio, a tia Eduarda não só acompanhou como ajudou. A tia Eduarda, por vontade e iniciativa dela, disse, não, mas eu quero ajudá-lo. Desculpa, eu quero ajudá-lo. Mesmo isso não sendo o mais importante, percebes? Também conta, como é lógico. É lógico que na altura uma pessoa sair da zona de conforto dela, seja económica, seja o que for, para ajudar outra pessoa, tem que contar. Não se faz isso por alguém que a gente não estima ou não conhece. Isso, o mundo não é assim. E por isso eu nunca pensei nisso, e em todas essas fases o que eu senti foi que eu tinha que ajudar, eu tinha que estar lá. Porque era uma pessoa que confiava em mim. Eu tenho que fazer jus àquilo que realmente sou e àquilo que me orgulho de ser. E por isso eu queria estar presente, eu queria acompanhar. Eu quis sempre amenizar. E digo-te honestamente, eu acho que a longevidade da tia Eduarda foi muito ajudada pelo tratamento que teve sempre aqui em casa. Vocês alguma vez falaram do contraste entre a fase inicial e a fase mais recente? Falou-se, mas era um assunto melindroso, principalmente para ela. Percebes? E por isso eu não queria estar a puxar assuntos que ela pudesse não se sentir confortáveis com os mesmos. Mas conseguias encontrar nas atitudes dela a redenção disso? Sim, claro, mas mais, atenção. Eu, passando a fase em que isso aconteceu, em como é lógico, não há ninguém perfeito e a maturidade ainda não é a mesma, e logicamente eu me ressentia naquela altura com isso, hoje em dia consigo perceber perfeitamente o que é que eles estavam a fazer. Eles estavam, na opinião deles, a proteger o futuro da filha.
Eles, na altura, olhavam para mim e diziam: este gajo não tem nada para oferecer, a não ser o facto do pai ter dinheiro. Por de resto, ele, como pessoa, o que é que ele faz? Ele não trabalha, ele joga a bola. O que é que ele vai acrescentar à vida da minha filha? Ela partiu com a certeza de que tu foste o oposto do que ela esperava. Completamente. Isso eu tenho a certeza que a minha sogra gostava muito de mim, era-me uma pessoa muito grata em relação a tudo aquilo que eu tinha feito, mas esteja onde ela estiver, ela também sabe que, além de gostar muito dela, lhe sou muito grato por toda a ajuda que ela me deu, não só material, mas também, principalmente, a companhia que me fez e toda a pessoa que ela foi em relação aos sentimentos que também passou a nutrir com a vida por mim, porque lá está, até numa idade mais avançada, a vida é uma escola e nós continuamos numa contínua aprendizagem. Se eu tiver uma pessoa ao lado dele, a sogra, que gosta dele, que o estima como um filho, e ele fatalmente tem que se sentir mais feliz. Por outro lado, sou compensada, porque estou no ambiente que gosto, no ambiente da minha filha e com um filho que ela me arranjou, a minha própria filha. É mais um resultado desse amor. É mais um resultado desse amor. A seguir, Se um dia tu não estiveres cá e nós, os teus sobrinhos, estivermos a rever este vídeo, o que é que tu queres que a gente registre de ti? há mais. A morte dela lembrou-te a perda da tia? Lembrou-me. Acima de tudo fez-me lembrar que vinha um fim a caminho. Depois, a forma como foi vivida, é lógico que é diferente. Há mágoa também derramei lágrimas, tudo isso, mas logicamente não é exatamente a mesma coisa. Tu dizes muitas vezes que tu e a tia não deixavam nada por dizer. Como é que é hoje não lhe poder dizer? Continuo a dizer. Nestas conversas anteriores que tenho com ela, no tal acompanhamento sempre que sinto, percebes? Continuo a dizer o que é que sinto muita falta de lhe tocar. E sinto muita falta. É uma parte da vida das pessoas que não é normal que acabe tão cedo. A minha acabou aos 52 anos, porque não acabou com a morte dela, acabou ainda com a doença dela. E isso sinto falta do toque, sinto falta do contacto, sinto falta daquele, do beijo, do cheiro, sinto falta de tudo aquilo que alguém que ama verdadeiramente também sente falta. No fundo, o toque é talvez a primeira coisa que nos faz sentir vivos. E isso às vezes faz-me falta, não que eu não saiba que estou vivo, mas nessa parte não. Nessa parte praticamente desapareci. De resto, em todas as outras coisas eu tento sempre fazer a tal conversa mental, tento sempre perceber quando tenho qualquer tomada de posição para decidir o que é que ela me aconselharia, qual era a conversa que nós íamos ter sobre o assunto. Muitas vezes até levo na brincadeira, porque sei que ela não ia concordar com isto ou com aquilo, e tento dizer, pois está bem, aí tem que dar desconto, porque ela tinha sempre este posicionamento assim. Todos os dias tens um bocadinho dessa conversa com ela? Todos. É uma coisa que pode ser impressionante para muita gente, mas eu não há dia nenhum em que não me lembro dela, não há dia nenhum em que eu não haja qualquer coisa que está a acontecer naquela altura na minha vida que imediatamente eu não a refleta no sentido da existência dela. Em dor? Não, em amor. Muitas vezes em palestras é-me posta a questão de: mas você não pensa refazer a sua vida, ter outra mulher? E eu respondo sempre não. Não, e já passaram 6, estamos a caminho de 7 anos, e não porque, como eu digo muitas vezes, eu acho que isso nem sequer seria justo para qualquer mulher que eu admitisse na minha, eu nem digo intimidade mesmo física, digo na minha intimidade. Porque a primeira tendência, quando tu vives uma história tão bonita de amor ao lado de alguém como a tia, seria fazer comparações.
E isso não seria nem honesto nem justo para ninguém. Por isso eu não quero passar por essa experiência e por isso prefiro nem minimamente deixar que isso seja uma consideração. Há muitas pessoas hoje em dia, mesmo no meu círculo próximo de amigos, se referem, ainda ontem tive um caso desse género, de me dizerem ou de dizerem a pessoas do meu meio: ele nunca ultrapassou a morte da mulher, ele não consegue seguir em frente. Não, é um erro enorme que as pessoas fazem. É lógico que ultrapassar a morte de alguém, o que é isso no fundo? É, ok, tudo bem, tu já não existes, então agora estás de lado? Não. Nós, se amamos alguém, nós vamos amar essa pessoa por toda a vida. Tudo aquilo que sentimos em vida da pessoa sentimos. A única coisa que não temos é o contacto físico, é o toque, é o abraço, é o beijo. Agora o resto vai lá estar. Isso é que é o verdadeiro amor. A morte não mata o amor. A morte nunca mata o amor. Como tu dizes muito bem, a pessoa continua a estar lá. Nós estamos aqui neste instante a fazer a entrevista num local que foi construído de acordo com a vontade da tia. A tia quis que existisse este telheiro. Eu, de cada vez que estou aqui, está um bocadinho da tia comigo. Eu, de cada vez que estou na minha casa, eu, de cada vez que entro numa divisão, eu, de cada vez que entro no restaurante preferido dela, de cada vez que entro na praia onde estive com ela, está lá um bocadinho dela. E por isso ela está sempre a acompanhar-me em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu vivo. Se um dia tu não estiveres cá e nós, os teus sobrinhos, estivermos a rever este vídeo, o que é que tu queres que a gente registre de ti? O que é que eu quero? Quero que vocês registrem de mim aquilo que eu sempre fui para vocês. Amor. E isso eu tenho a certeza absoluta que é aquilo que vocês vão sentir sempre por mim, porque também é aquilo que eu sinto por vocês. E isso é, como eu disse, é do mais bonito que pode existir na vida. É eu saber que para vocês sou e serei sempre esse amor e que vocês o vão sentir sempre. Se a tua vida fosse uma lição? Acima de tudo, é que se nós deixarmos e permitirmos ser aquilo que nascemos para ser e não tivermos tabus nem barreiras, nós conseguimos ser aquilo que viemos a este mundo ser. Amor. Obrigado. Não. Olha, agora tenho cá os meus cães todos. Já subscreveram o canal? Já puseram aqui o vosso gosto? Já partilharam esta entrevista com alguém? Então de que é que estão à espera? Este é o vosso trabalho de casa.